doutrina, que o mau entendimento da doutrina da justificação pela fé, ela tem o poder de corromper a igreja, de corromper a teologia da igreja e também de corromper a forma com que os cristãos vivem na realidade e se relacionam com Deus. Mas antes de tratar da doutrina da justificação pela fé, nós temos que explicar o que é fé. Porque infelizmente hoje a igreja protestante brasileira, o evangelicalismo, a igreja evangélica brasileira vive uma crise de fé. Ela vive uma fé que na verdade não é uma fé, na sua maioria, uma fé bíblica, mas uma fé que ela foi inventada por homens para o bem-estar dos homens, e não para a salvação, e não para a glória de Deus. Então se faz necessário que primeiro nós entendamos o que é uma fé bíblica, o que a Bíblia nos diz sobre a fé, como nós podemos entender e viver uma fé que agrada a Deus, uma fé verdadeira, segundo as Escrituras, e não conforme aquilo que os homens pensam ser fé. E por que a necessidade de ensinar o que é uma fé bíblica? Eu vou resumir aqui em 3 pontos. O primeiro é um entendimento equivocado da fé. Ou seja, as pessoas elas entendem equivocadamente o que é fé. Elas pensam que a fé é uma confissão positiva. Ou seja, se eu determinar, se eu confessar, se eu pensar positivo, essas coisas vão acontecer. Mas na verdade isso não é fé, como eu disse, é apenas uma confissão positiva. Isso não pode ser confundido com uma fé genuína, com uma fé bíblica. E a Bíblia não nos ensina que confissão positiva é fé. O segundo, dentro desse primeiro ponto, é que as pessoas confundem a fé com o determinismo. Ou seja, se eu determinar, as coisas vão acontecer. Se eu declarar, as coisas vão acontecer. Não, isso também não é uma fé bíblica, não é uma fé verdadeira e não é uma fé genuína. Isso é um engano, isso é um desvio do que é a verdadeira fé. E a fé em si mesmo, ou seja, aquela declaração, confie em si mesmo, tenha fé em você, você é capaz. Isso também não é uma fé verdadeira, não é uma fé genuína. Então esse aqui é o primeiro ponto de um entendimento equivocado da fé. O segundo ponto, a fé como um instrumento para alcançar bens materiais. E isso aqui é escancarado, é explícito na igreja evangélica brasileira. Aquela velha declaração, se as coisas não estão dando certo para você, é porque você não tem fé. Se você não está prosperando, é porque você não tem fé. Se as coisas estão dando errado, é falta de fé. Mas não é. A Bíblia não nos fala a respeito disso. De que se as coisas estão dando errado, se você não é próspero financeiramente, se você não tem saúde, se você não tem bens materiais nessa terra, isso é falta de fé. Se nós pegarmos o exemplo do apóstolo Paulo, o apóstolo Paulo era um homem pobre. Mas há um indício de falta de fé no apóstolo Paulo. Quantos homens de fé na Bíblia foram homens sem riquezas? Nós encontramos também homens ricos de fé. Mas o que eu quero dizer é que
a riqueza ou a falta de riqueza não é sinônimo de fé verdadeira. E aquela velha barganha com Deus, né? Ah, Senhor, se o Senhor me der isso, eu te dou isso. Se o Senhor aumentar o meu salário, eu vou contribuir mais na igreja. Ah, se o Senhor... Isso não é fé, isso é barganha, isso é tentar comprar o favor de Deus. Isso não é fé. E o terceiro ponto é que o entendimento equivocado da fé altera a forma com que as pessoas vivem a realidade presente e enxergam a realidade futura. O entendimento errado, equivocado da fé muda a forma com que o cristão, com que as pessoas, com que o povo de Deus se relaciona com o próprio Deus. Isso muda a teologia da igreja. Isso muda a teologia do crente. Porque se ele não entende o que é uma fé genuína, a forma com que ele vai enxergar o mundo, a forma com que ele vai se relacionar com Deus, a forma com que ele vai se relacionar com a igreja, vai ser totalmente alterada. Infelizmente, uma fé não bíblica, ela vai trazer um prejuízo enorme para a vida do cristão e para a vida da igreja. Porque uma fé que ela não é genuína, ela não é uma fé verdadeira. Então, a confiança que o cristão precisa ter em Deus, ela é alterada. E como no Salmo que nós lemos aqui, o Salmo 37, como é que uma pessoa que não tem o entendimento correto da fé, ela vai crer que Deus está cuidando dela no meio da provação, no meio da dificuldade? Como é que ela vai crer que o ímpio que prospera não é melhor do que ela, ou não tem o favor de Deus sobre ele? Como é que ele vai crer que Deus está presente todos os dias da sua vida, cuidando dele, fazendo para que todas as coisas cooperem para o seu bem, apesar das circunstâncias? Percebem só como altera totalmente o relacionamento, a visão de mundo e a forma em que os cristãos, em que a igreja se comporta no mundo? Mas o que a igreja, ou o que a palavra de Deus nos mostra como uma fé bíblica? Para isso eu vou usar dois versos aqui. Um que se repete 4 vezes na Escritura, o que é o justo viverá pela fé. Está lá em Abacuque 2:4, Romanos 1:17, Gálatas 3:11 e Hebreus 10:38. Então esse vai ser o primeiro verso que nós vamos expor aqui para entender o que é uma fé bíblica, o que é uma fé verdadeira. O livro de Abacuque, os irmãos já conhecem, eu já expus, este livro aqui, eu já falei sobre a fé ali no livro de Abacuque, mas vale a pena a gente voltar e contextualizar aquilo que estava acontecendo ali no cenário em que Abacuque, no tempo em que Abacuque estava vivendo. Ou seja, Judá, ela estava em total apostasia espiritual, moral, religiosa. Estava imperando ali a injustiça e parecia que o Senhor, ele não estava vendo o que estava acontecendo ali em Judá. Então o profeta ora a Deus e Deus o responde. E a resposta de Deus é que ele estaria julgando Judá, ele estaria julgando Jerusalém por meio dos caldeus, por meio
nos babilônicos, ou seja, ele estaria levantando uma nação ímpia, uma nação perversa, uma nação pior do que Judá, pior do que aquilo que os israelitas estavam fazendo naquele contexto. Então Deus fala para Abacuque: não, eu estou vendo o que está acontecendo, eu estou vendo a injustiça, mas escreve. Ele pede para Abacuque escrever a visão, escrever a profecia em letras bem grandes, de forma visível, para que todos aqueles que passassem ali, mesmo que passassem depressa, que passassem correndo, pudessem ler e saber aquilo que o Senhor iria fazer no futuro. Ou seja, que o Senhor, ele estava levantando a nação babilônica para julgar Judá, mas ele iria destruir esta nação, ele iria trazer juízo sobre os caldeus, sobre os babilônicos. Mas isso não aconteceria ali imediatamente no tempo que Abacuque estava vivendo. Era uma profecia, era algo para o futuro, né? E talvez o Abacuque, ele não presenciou a derrota, né, o julgamento, o juízo de Deus sobre os caldeus, mas a profecia estava lá. E qual foi a atitude de Abacuque ao receber essa visão, ao receber essa palavra de Deus? Ele vai adorar a Deus. E aí nós temos as palavras de Abacuque, né, que ainda que a figueira não floresça, não haja fruto na videira, ainda que o produto da oliveira falhe e os campos não produzam mantimento, ainda que o rebanho seja exterminado no estábulo e não haja gado nos currais, mesmo assim eu me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha força, Ele fará os meus pés como os da corça e me fará andar sobre os meus lugares altos, sobre os meus lugares altos. Ou seja, o que Abacuque está dizendo aqui é que a confiança que ele tinha na palavra do Senhor, que o Senhor iria cumprir a sua palavra, de que o Senhor iria julgar a nação, que o Senhor iria julgar Israel, mas que o Senhor também traria juízo sobre os caldeus. O Senhor acabaria com aquela nação e restauraria a terra. Então, mesmo que Abacuque ele não pudesse ver, não presenciasse essas coisas, ele confiava plenamente no Senhor, a ponto de declarar que todas as coisas podem faltar, pode chegar a calamidade, pode haver fome, pode haver miséria, mas mesmo assim ele continuaria se alegrando e confiando no Senhor. Ou seja, as circunstâncias, elas não podem mudar a nossa fé, elas não podem abalar a nossa fé, porque o Senhor, Ele zela para cumprir as suas promessas, zela para cumprir a sua palavra, e nós temos que descansar nessas coisas, nós temos que descansar no Senhor, nós temos que confiar toda a nossa vida ao Senhor. E o sentido que os autores do Novo Testamento usam deste versículo é o mesmo que foi utilizado por Abacuque. Ou seja, aquele que foi justificado por Deus viverá nessa terra confiando na palavra de Deus e nas promessas de Deus. Ou seja, nós não andamos por vista, mas pela palavra, confiando em Deus, confiando na palavra, naquilo que Ele declara como verdade, naquilo que Ele declara como as suas promessas para o seu povo. E o que Deus tem falado ao seu povo por meio da sua palavra? O que Deus nos diz? Se nós pegarmos a Bíblia
e lermos ela de capa a capa, quais são as promessas, quais são as garantias de Deus para nós, de Deus para o seu povo. Ele não fala que estaria conosco todos os dias. Ele não fala que, ainda que morramos, nós viveremos. Ele não fala que bem-aventurados são aqueles que sofrem. Ele não fala que Ele está cuidando de nós. Ele não fala que Ele é o bom pastor, e mesmo que nós andemos pelo vale da sombra da morte, Ele estaria ali nos consolando e nos levando a águas tranquilas, a pastos verdejantes. Essas não são as promessas do Senhor para nós, para o seu povo. E no Novo Testamento, o justo, ou aquele que foi justificado pela fé, ele vive na confiança de Deus com relação às promessas de vida eterna, a vinda de Cristo e a ressurreição dos mortos. Ou seja, a confiança daquele que foi justificado, a fé daquele que foi justificado por Deus está nessas coisas, que aqui nessa realidade Ele está cuidando de nós apesar de qualquer coisa, e de que Ele nos dá a promessa de vida eterna. Ele promete que Cristo voltará, e Ele promete que nós ressuscitaremos dos mortos, que há um lugar preparado para nós, cujo arquiteto é Ele mesmo. Um lugar para nós na eternidade, junto a Ele. Não importa o que aconteça nessa terra, porque a palavra de Deus vai falar que nada, absolutamente nada, pode nos separar do amor de Cristo. Nem altura, nem profundidade, nem fome, nem peste, nada pode nos separar do amor de Cristo. Então, irmãos, com isso em mente, a gente passa para o segundo verso, que está lá em Hebreus, capítulo 11, verso 1, que diz assim: a fé é a garantia do que se espera e a prova do que não se vê. Esse versículo isolado, ele é perigoso, mas nós vamos considerar aqui o contexto imediato, os versículos anteriores e os que estão adiante. Veja só o que diz o autor aos Hebreus: porém, lembrai-vos dos primeiros dias em que, depois de ser desiluminados, suportaste um grande desafio de sofrimento. Algumas vezes fostes expostos publicamente a ofensas e perseguições, e outras vezes vos associaste aos que assim foram tratados. Pois não só vós compadeceste dos que estavam nas prisões, mas também aceitastes com alegria o confisco dos próprios bens, sabendo que tendes a posse de algo melhor e permanente. Portanto, não jogueis fora a vossa confiança, ela vos trará uma grande recompensa, porque necessitais de perseverança para que alcanceis a promessa, depois de haver desfeito a vontade de Deus. Pois aquele que vem virá dentro em breve e não tardará, mas o justo viverá da fé. Se recuar, a minha alma não se agradará dele. Nós, porém, não somos dos que recuam para a destruição, mas sim dos que creem para a perseverança da vida. E aí vem o verso 1 do capítulo 11. A fé é a garantia do que se espera e a prova do que não se vê. Ele continua dizendo: pois por meio dela os antigos alcançaram a aprovação. Pela fé entendemos que o universo foi criado pela palavra de Deus, de modo que o invisível não foi feito do que se vê. Ou seja, qual é o argumento aqui do autor aos Hebreus? Primeiro,
ele vai falar aqui da perseverança da fé. Ele vai falar que esses irmãos, eles suportaram desafios, eles estavam sendo presos, eles estavam tendo seus bens roubados, mas eles estavam ali perseverando na fé, eles estavam caminhando na fé. E a exortação do autor aqui é para que eles não deixem de continuar dessa forma, porque talvez ali essas perseguições estavam minando a fé, estavam fazendo com que esses irmãos desistissem, né? Esse é o contexto mais imediato aqui. E nós sabemos que, como o autor dos Hebreus, ele expõe, né, desde o Antigo Testamento a Cristo Jesus, trazendo o Filho do Homem, o sacerdócio fiel e bondoso, o Cristo como o próprio sacrifício perfeito, né? Então, antes disso, ele expõe toda a obra de Cristo Jesus ali, e vai chegar aqui no final falando dessa fé, que a fé é a garantia da esperança e a prova do que não se vê. E para isso, qual é o argumento que ele vai utilizar? Que pela fé entendemos que o universo foi criado pela palavra de Deus, de modo que o visível não foi feito do que se vê. Ou seja, ele está dizendo aqui que o Deus Criador, ou seja, o Criador de todo o universo, aquele que é invisível, criou tudo por meio da sua palavra. Ou seja, Deus falou e houve, né? E aquilo que não existia passou a existir. Ou seja, que a realidade da criação, aquilo que nós experimentamos aqui, não é maior do que a realidade de Deus. Ou seja, de que Deus é mais real do que esse mundo em que nós vivemos. E aí ele declara: a fé é a garantia do que se espera e a prova do que não se vê. E com isso nós passamos a ter um retrato abrangente da fé que agrada a Deus. Hebreus mostra um elo entre fé, esperança, obediência e perseverança, ilustrando que a fé é mais do que a concordância intelectual com alguma crença. A fé que honra a Deus leva a sério o que Deus diz e vive em expectativa e obediência no presente, esperando que Ele cumpra as suas promessas. Tal fé resulta em sofrimento e perseguição de diversos tipos. Ou seja, a fé, ela tem esses aspectos de esperança, obediência e perseverança, de que aquilo que nós vivemos, né, neste mundo, nesta realidade, não pode de forma alguma abalar a nossa fé, porque nós vivemos pelaquilo que nós não vemos. A fé é a garantia daquilo que nós estamos esperando, das promessas de Deus que ainda vão se cumprir, e ela é a prova daquilo que nós não podemos ver. Essa é uma verdadeira fé bíblica, que age com esperança, obediência e perseverança, que vive em expectativa e obediência no tempo presente, esperando que o Senhor cumpra todas as suas promessas. Então, a fé que agrada a Deus é essa fé. E com isso em mente, irmãos, nós podemos agora falar, expor um pouco sobre a doutrina da justificação pela fé somente, ou o sola fide. Lutero, né, vamos dizer, o grande reformador, ele era um monge,
Ou seja, ele vivia no monastério, ele se afastou da vida cotidiana, vamos dizer assim, da vida comum, para viver uma vida devotada exclusivamente a Deus. E ele se sujeitava a altas doses de penitência. Mas mesmo assim, ao olhar para si mesmo, ao enxergar as suas falhas, os seus pecados, ele era inquieto, ele era um homem angustiado, podemos dizer até desesperado, porque ele entendia que quanto mais ele fazia, parecia que não adiantava nada. E lendo Romanos, o livro de Romanos, especificamente o verso 1:17, onde ele lê que o justo viverá pela fé, ele é ali iluminado por Deus e passa a entender essa verdade, a entender essa realidade. Porque, irmãos, como é que uma pessoa que não sabe o que é fé verdadeira vai crer ou vai entender na salvação pela graça mediante a fé? Não faz sentido, ele não entende, ele não sabe. Ele acha que de alguma forma ele vai contribuir para a sua salvação, assim como Lutero tentava fazer e via que seus esforços eram inúteis, até que ele se depara com essa gloriosa doutrina, com essa gloriosa verdade de que o justo viverá pela fé. E essa fé que nós expomos agora há pouco. Agora vejamos o que diz Gálatas, e esse vai ser o texto que nós vamos usar como base aqui. Eu vou ler do verso 11 ao verso 21, mas nós vamos nos focar em apenas alguns versículos aqui. Veja o que diz a palavra. Quando, porém, Cefas chegou a Antioquia, aqui palavras diretamente, pois merecia ser repreendido, porque antes de chegarem alguns da parte de Tiago, ele estava comendo com os gentios. Mas, quando eles chegaram, Cefas foi se retirando e se separando deles, por temer os que eram da circuncisão. E os outros judeus também fizeram com ele, a ponto de até Bernabé se deixar levar pela hipocrisia deles. Mas quando vi que não agiam corretamente conforme a verdade do Evangelho, disse a Cefas na frente de todos: se tu, sendo judeu, vive como os gentios e não como os judeus, por que obrigas os gentios a viver como os judeus? Nós, judeus por natureza e não pecadores entre os gentios, sabemos contudo que o homem não é justificado pela obra da lei, mas pela fé em Jesus. Nós também temos crido em Cristo Jesus para sermos justificados pela fé em Cristo e não pelas obras da lei, pois ninguém será justificado pelas obras da lei. Mas se, procurando ser justificados em Cristo, nós mesmos também fomos encontrados pecadores, não seria por acaso Cristo ministro do pecado? De modo nenhum. Ora, se reconstruo aquilo que destruí, demonstro que sou transgressor. Pois pela lei eu morri para a lei, a fim de viver para Deus. Já estou crucificado com Cristo. Portanto, não sou mais eu quem vive, mas é Cristo que vive em mim. E essa vida que vivo agora no corpo, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Assim, não cancelo a graça de Deus, pois se a justiça vem por meio da lei, então Cristo morreu inutilmente. O que estava acontecendo aqui, meus irmãos? Existe um confronto aqui. E esse confronto não é qualquer confronto.
confronto entre o apóstolo Paulo e o apóstolo Pedro. Pedro estava ali em Antioquia e ele estava, talvez tenha ido visitar aquela igreja, estava de passagem, mas ele estava ali e ele estava em comunhão com esses irmãos, que da sua maioria eram gentios, irmãos que não faziam parte do povo judeu, ou que não tinha a etnia dos judeus. E ele vivia ali uma vida comum, uma vida normal no meio da igreja, comendo, ceando com aqueles irmãos, vivendo de uma forma que deveria ser vivida. Mas o que acontece? De repente chegaram alguns da parte de Tiago. E qual foi a atitude de Pedro ali? Ele mudou a sua atitude, ou seja, ele temendo aqueles que estavam chegando ali, que eram judeus, que tinham sido circuncidados, que estavam vindo de Jerusalém, ele começa a se afastar, ou ele se afasta dos irmãos gentios ali em Antioquia. Mas o que estava acontecendo ali era o seguinte, veja que o apóstolo diz no capítulo 1, essa carta aqui é a única epístola do apóstolo que ele não começa com uma saudação. Olha o que ele diz no capítulo 1, verso 6. Estou admirado de que estejais vos desviando tão depressa daquele que vos chamou pela graça de Cristo para outro evangelho, que de fato não é outro evangelho. Ou seja, essa igreja, ela estava sofrendo um desvio do verdadeiro evangelho por influência dos judaizantes, ou de falsos mestres que estavam ali, chegaram naquela igreja e falaram, eles não negavam que o sacrifício de Cristo, eles não negavam o sacrifício de Cristo e não negavam a justificação pela fé, mas eles falavam que algumas observâncias da lei tinham que ser incluídas a isso para que houvesse salvação. Então, esses irmãos estavam crendo nessa mensagem desses falsos mestres, que eles teriam que, pela obra da lei, acrescentar algo ao sacrifício de Jesus Cristo e a fé. E a atitude de Paulo, a atitude de Pedro aqui, ela vai demonstrar exatamente isso. Por quê? Porque primeiro ele estava ali comendo, vivendo a vida da igreja com os irmãos, de repente ele muda a sua atitude, porque alguns da circuncisão chegam ali, e nós sabemos pela palavra de Deus de que era uma ofensa um judeu comer com um ímpio. Eles não se misturavam, eles eram um povo exclusivista. Então, se um judeu comesse com um ímpio, ele era condenado. E o apóstolo Pedro, temendo a homens, ele comete este erro, ele comete, vamos colocar assim, este pecado contra Deus e contra os irmãos ali. E diante disso, o apóstolo Paulo, ele vai introduzir a doutrina da justificação pela fé, e vai também passar a considerar as implicações teológicas daquele incidente. E por que ele vai fazer isso? Porque ele confrontou a Pedro, porque a palavra de Deus fala que Pedro se tornou repreensível, ou seja, Pedro estava errado. Porque a atitude de Pedro em se afastar daqueles irmãos estava falando, não com palavras, de que a fé que aqueles irmãos tinham na obra de Cristo Jesus, a fé daqueles irmãos em Cristo, não era suficiente. Ou seja, que eles eram, vamos dizer assim, crentes de segunda linha,
porque eles não passaram por alguns rituais do judaísmo, eles não eram circuncidados, eles não eram povo de Deus. Então o apóstolo Paulo confronta Pedro ali e fala: eu coloquei o dedo na cara dele, eu o confrontei porque ele estava errado, ele estava agindo contra a verdade, ele estava agindo contra o evangelho ao fazer isso. Porque o que Pedro estava fazendo ali era negar a exclusividade da fé. E por fazer isso, ele é confrontado, porque a atitude de Pedro é um retrocesso, pois estava ferindo o evangelho da graça e a comunhão da igreja. Pensa só comigo, aqueles irmãos, de repente tinha Pedro ali com eles, e eles começam a perceber que após chegar algumas outras pessoas, outros irmãos de Jerusalém, ele muda. Qual seria o sentimento, se não rejeição, de não estar partindo o corpo de Cristo ali, de não estar dividindo a igreja de Cristo ali? E aqui ele vai introduzir a justificação pela fé. E nós vamos tirar 3 pontos aqui do verso 15 e do verso 16. Ele diz assim: nós, judeus por natureza, não pecadores dentre os gentios, sabemos contudo que o homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé em Jesus Cristo. Nós também temos crido em Cristo Jesus para sermos justificados pela fé em Cristo e não pelas obras da lei, pois ninguém será justificado pelas obras da lei. Primeiro ponto aqui: a justificação é um ato e não um processo. Ou seja, a justificação é um ato exclusivo de Deus, não é uma obra humana. A justificação é um ato único. Ela acontece uma só vez e ela é completa e eficaz. Ela não acontece de forma gradativa. O que acontece de forma gradativa é a santificação. A justificação não. Ela acontece de uma só vez. Ou seja, tanto o menor crente como o maior crente, vamos pensar aqui, Augusto Nicodemos, um pastor admirado, ou eu, um irmão qualquer aqui da igreja, nós somos igualmente justificados. Não existe na justificação aquele que é mais justificado e aquele que é menos justificado. Não, todos são igualmente justificados. Ou seja, nenhum cristão é mais justificado do que o outro. Mas a atitude de Pedro aqui demonstra isso, de que, na verdade, quando ele se afasta, ele se coloca num hall de super crentes, de crente diferente, porque eles eram da primeira aliança, eles eram parte do povo de Deus étnico, vamos assim colocar. Ele faz essa diferença, né, vamos colocar, de crente de primeira linha e crente de segunda linha. Irmãos, lembrando, o apóstolo Pedro ele não era um herege. Aqui ele cometeu um erro e ele foi corrigido, e nós vemos a bênção que Pedro é para a igreja e para nós, através dos seus escritos, através da sua vida. O segundo ponto: a justificação tem a morte de Cristo como causa meritória. Ninguém é justificado pelas obras da lei, e nem mesmo por sua fé. Veja que interessante, porque às vezes a gente pode pensar e cair no erro da fé pela fé. Não, eu sou justificado porque eu tenho muita fé. Não, a fé, ela não é o objeto, ela não é a causa do mérito.
A fé é um instrumento, é um meio. Se ela é o meio, é porque existe uma causa e uma consequência, um objeto. Ou seja, ninguém é justificado por aquilo que faz a Deus. Mas antes nós somos justificados por aquilo que Deus fez por nós. A única obra que Deus aceita para a justificação do pecador, é a obra de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Como eu já disse, é importante a gente lembrar que os falsos mestres não rejeitavam a Cristo nem a fé, mas eles exigiam que as observâncias cerimoniais fossem acrescentadas à obra de Cristo. E o terceiro, a fé, a justificação tem a fé como meio. Como eu disse, nós não somos salvos pela fé, nós somos salvos pela graça, mediante a fé. E qual é o alvo da nossa fé? É Cristo Jesus, é a obra de Cristo, é o seu sacrifício perfeito e único. Ou seja, a fé, ela é um meio, não é a fé pela fé, não é a fé em si mesmo que nos salva, mas é a graça de Deus que nos salva. E nós nos apropriamos dessa salvação, o meio para que nós nos apropriemos dessa salvação é a fé. Mas existe algo além da fé, que é Cristo Jesus, que é o objeto da nossa fé. Então nós somos salvos pela graça, mediante a fé na obra de Cristo Jesus. Ou seja, a fé não tem poder salvífico, a fé é um meio. Nós recebemos justificação pela fé e não pelas obras. No caso, a gente poderia encarar aqui a fé como uma obra. Nossa, eu tenho muita fé, então por isso que eu sou salvo, porque eu creio muito. Não, mas a gente sabe que até mesmo a fé, ela é dom de Deus, ela é gerada em nós, ela não vem de nós. Então nem disso nós podemos nos gabar. No verso 19 ele vai dizer: pois pela lei eu morri para a lei, a fim de viver para Deus. Já estou crucificado com Cristo. O que nós entendemos desse versículo aqui? Pois para a lei eu morri para a lei. Ou seja, que a lei, ela declara, ela força o crente, ela força o povo de Deus, ela força o pecador a morrer para ela mesma, porque a lei fala que ela não é capaz de salvar, mas ela está ali para julgar e condenar. Ou seja, se nenhum homem é capaz de cumprir a lei, e essa lei o está condenando à morte, condenando à perdição, tal homem ele precisa morrer para essa lei, porque essa lei ela não traz vida, mas ela traz condenação, ela traz juízo, ela traz morte. A própria lei nos força a correr para algo maior, porque com a consciência de que não somos capazes de cumprir a lei e de que nenhuma obra da lei é suficiente para justificar o homem, ela deve nos desesperar e nos levar a algo maior. E esse algo maior é Cristo Jesus, aquele que cumpriu toda a lei, aquele que foi perfeito, aquele que viveu toda a lei, aquele que em nosso lugar fez aquilo que nós não poderíamos fazer. Então, para viver para a lei, para viver para Deus, nós precisamos morrer para a lei. E aqui eu não estou dizendo que a lei ela não é boa. Ela é boa, mas ela não tem poder de salvar, ela não tem poder de justificar. Então, a lei agora, ela, a partir daí, ela começa a ser apreciada ou vivida de uma forma diferente, não para a justificação, mas como obras de justiça, porque nós somos salvos como obras de gratidão. Nós não fomos salvos pelas obras,
mas somos salvos para praticarmos as boas obras. E ele vai continuar dizendo: a fim de viver para Deus, já estou crucificado com Cristo. Ou seja, a gente, o homem, as pessoas, elas começam a viver para Deus e elas morrem para a lei quando elas são crucificadas ou quando elas morrem juntamente com Cristo Jesus. E ele vai continuar dizendo: portanto, não sou eu quem vive, mas é Cristo que vive em mim. E essa vida que vivo agora no corpo, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Somente morrendo para a lei, podemos viver plenamente para Deus. Ninguém pode cumprir plenamente a lei, mas os pontos da lei que são cumpridos geram uma auto-justificação. Quer ver como isso é verdade? Pensa na passagem do fariseu e do publicano. O que ele vai fazer ali? Ele vai pegar os pontos da lei que ele cumpria e vai se justificar diante de Deus. Ah, Senhor, eu não sou como esse pecador, eu dou dízimo, eu faço isso, eu faço aquilo outro. Ele vai tentar se justificar diante de Deus pelos pontos da lei que ele cumpria. Mas o que ele não sabia é que ele não era capaz de cumprir toda a lei, e que a lei de Deus, ela não aplica apenas ao exterior, mas ela também se aplica ao interior dos homens. E é aí que o negócio fica complicado, porque o homem ele pode viver de uma aparente vida moral e ética aceitável, mas quando ele analisa seu próprio coração, ele vai ver que ele é um miserável, porque a palavra de Deus, ela é capaz de discernir, de entrar no mais profundo do coração e discernir os pensamentos ali, o que está acontecendo. Jesus vai dizer que aquele que olha para uma mulher e deseja ela, comete adultério. Quando nós olhamos para nós mesmos, para dentro do nosso coração, nós enxergamos o tamanho da nossa miséria, e de que nós somos incapazes de cumprir a lei, e de que nós precisamos de algo maior, nós precisamos de um Salvador, nós precisamos não nos justificar, porque nós somos injustificáveis diante de Deus. Nenhuma obra, nenhuma dignidade dos filhos de Adão, dos descendentes de Adão, é capaz de justificar o homem, de salvá-lo. Por mais venerável, por mais admirável que seja isso, que seja esta obra. Verso 19, verso 20, quer dizer: portanto, não sou eu quem vive, mas é Cristo que vive em mim. Paulo está dizendo que ao depositar toda a sua fé em Cristo, na sua obra, na obra perfeita, no seu sacrifício, no seu sangue derramado, a vida de Cristo é tida como dele. Ou seja, ele está dizendo: eu morri a fim de que Cristo viva em mim. Ou seja, ele não está levando mais em consideração a sua própria vida. Ele morreu com Cristo, ele foi crucificado com Cristo. Agora ele vive uma nova vida. E essa vida que ele vive no corpo, na carne, ele vive pela fé no Filho de Deus, que o amou e se entregou por ele, que se entregou por nós, que nos amou e se entregou por nós. Ou seja,
essa nova vida que nós temos agora, a partir do novo nascimento, a partir do momento que nós somos regenerados, nós não vivemos mais de acordo com nós mesmos. Nós estamos mortos, crucificados por Cristo. Agora nós somos libertos de nós mesmos, do pecado. Nós somos libertos da lei. Nós morremos para a lei, a fim de sermos livres em Cristo Jesus, por meio da fé na sua obra, por meio da fé no seu sangue, por meio da fé daquilo que Ele fez por nós naquela cruz. É mais do que suficiente, irmãos. Nós não precisamos acrescentar nada a isso. Cristo cumpriu toda a lei, Cristo foi perfeito, sem pecado. Somente Ele poderia cumprir a lei, somente Ele poderia aplacar a ira de Deus. E o verso 21 ele vai dizer: assim não cancela a graça de Deus, pois se a justiça vem por meio da lei, então Cristo morreu inutilmente. O que ele está dizendo aqui? Que ao viver pela fé em Cristo somente, sola fide, Ele não está cancelando, Ele não cancela a graça de Deus, Ele não cancela o favor de Deus em dar a salvação. Porque se Ele tentar de alguma forma acrescentar qualquer obra que seja, Ele está cancelando essa graça. Ele não está vivendo pela fé somente na obra de Cristo. Ele está colocando a sua justiça junto com a obra de Cristo. E isso não é viver pela fé somente. Isso não é viver pela fé somente, mas é tentar justificar diante de Deus por meio das suas obras. E ele vai falar que se ele fizer isso, ele está tornando a morte de Cristo inútil. Ou seja, Cristo morreu em vão, não serviu para nada. Se eu tenho que me justificar por meio das obras da lei, o sacrifício de Cristo foi em vão, foi inútil. E é por isso que ele se levanta contra Pedro, que ele afronta Pedro, porque aquilo que Pedro estava fazendo ali estava indo contra o Evangelho, contra a verdade. Pedro, ao agir daquela maneira, estava desprezando a graça de Deus e, de certa forma, anulando o sacrifício de Jesus Cristo. Uma aplicação aqui para nós: todas as vezes que nós tentamos nos justificar diante de Deus, de alguma forma, por meio de qualquer boa obra, de qualquer coisa que seja que nós julguemos adequada para nos justificar, nós estamos cometendo o mesmo erro. Nós estamos indo contra o Evangelho, indo contra a verdade, porque o Evangelho nos diz que o homem é pecador, e ele está morto, e ele não é capaz de se justificar, mas que existe um Salvador, que morreu, foi crucificado, que ressuscitou ao terceiro dia, e todos aqueles que creem exclusivamente nele são salvos. Qualquer coisa fora disso, irmãos, é cancelar a graça, é tornar a morte de Cristo inútil. E como isso acontece na prática? Vou dar alguns exemplos aqui. Com base naquilo que nós lemos aqui da postura de Pedro. Ele agiu no temor dos homens e mudou a sua atitude.
Muitas vezes nós temos a consciência de que isso é errado, e às vezes nós até não praticamos dessa forma. Mas e às vezes que nós deixamos de viver pela fé, nós mudamos a nossa atitude para com Deus e para com a igreja por causa da atitude de algum homem. Quando nós deixamos de adorar a Deus, quando nós deixamos de servir a Deus, de viver exclusivamente pela fé, por causa da atitude de algum homem. Já parou para pensar nisso? Que isso acontece muito? Fulano fez tal negócio para mim, então eu não vou mais participar, eu não vou mais para a igreja, eu não vou mais servir, eu vou ficar em casa, por causa da atitude de uma pessoa. Isso já aconteceu com você? Você já parou para pensar que, em última instância, não é contra aquela pessoa que você está indo contra, mas contra o próprio Deus, contra a palavra de Deus? Que você está agindo por vista e não por fé? Que você está, na verdade, prejudicando o reino de Deus quando você age dessa forma? Quase a mesma atitude que o apóstolo Pedro tomou aqui, só de uma perspectiva diferente. Outro exemplo. Eu pequei e eu não vou na igreja hoje. Então, essa semana eu vou me consagrar aqui, vou ler a Bíblia, vou jejuar, vou pedir perdão para Deus, e aí sim eu vou para a igreja. Onde que está isso? Quem te falou que é dessa forma? Você está vivendo aqui pelos seus méritos? Por aquilo que você pratica, por aquilo que você vive? Você não vive pela fé de que Cristo é suficiente para você? Você precisa se justificar diante de Deus? Aquilo que Deus fez por você, por nós na cruz, não é suficiente? Alguém já fez isso? Não precisa responder, só para pensar. Você já agiu dessa forma? Ou da forma anterior? Se sim, abandone essa prática. Abandone essa prática. O cristão deve viver pela fé somente. Como eu disse, pode nos separar do amor de Deus. Se você pecou, tenha consciência disso. Peça perdão. Confie na obra de Cristo. Confie em Cristo Jesus. Confie que por meio dele nós somos justificados. E que agora a vida que nós vivemos é por causa dele, é por ele, é por meio dele. De que agora nós estamos revestidos de Cristo. E por causa disso, quando Deus olha para nós, Ele não mais nos vê, mas Ele vê a seu Filho. É difícil viver essa realidade, essa fé verdadeira e plena em Cristo Jesus. É difícil viver somente pela fé, e sola fide. Porque isso humilha a cada um de nós, humilha o ser humano, porque a gente quer participar, né? A gente quer se sentir incluso, a gente quer se sentir incluído ali, a gente quer colocar o nosso dedo, a gente quer ser arrogante. Irmãos, que nós possamos refletir nessas verdades do sola fide, dessa doutrina maravilhosa que nos traz segurança, que nos traz paz, que nos tira do desespero, que nos garante que a nossa vida está segura, a nossa salvação está segura nas mãos de Cristo Jesus, e ninguém pode nos tirar de lá. Amém, irmãos? Vamos orar.